hoje seja um dia que você esteja sensível à presença e à voz do Senhor. No nosso devocional da manhã, eu quero ler um texto que está lá em Gênesis capítulo 4, do verso 3 ao verso 7, que diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós vemos que os irmãos Caim e Abel decidiram levar uma oferta ao Senhor, e o Senhor não se agradou de uma daquelas oferendas. Mas a palavra diz o motivo. A palavra diz assim, que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Não agradou-se o Senhor de Caim e de sua oferta. Mostrando que antes da nossa oferta, o que vai à frente é quem nós somos. Aquilo que nós carregamos como motivação no coração. De alguma forma, Deus não se agradou primeiro da pessoa, e é claro que depois não da sua oferta. Sempre aquilo que nós somos e oferecemos a Deus, Deus olha primeiro para o que nós temos sido e o que está dentro do nosso coração. No entanto, Deus agiu com graça na vida de Caim, porque Deus não parou de falar com Caim. Deus chamou Caim e disse: Por que você anda irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Pela graça, o Senhor chama Caim para uma conversa e fala com ele, dando elementos para ele refletir, enxergar o que está acontecendo dentro de si e mudar os seus caminhos. Ele diz ainda: esse teu desejo, o pecado já aporta. Quer dizer, você está a um passo de cometer algo errado, mas cumpre você dominá-lo. Como? Examinando o seu próprio coração, conversando com o Senhor sobre isso e mudando a trajetória dele. Mas infelizmente Caim não fez isso. Caim se endureceu, Caim não quis ouvir a voz do Senhor, isso foi uma manifestação de rebeldia e nós sabemos o final trágico, porque Caim acabou matando o seu irmão Abel. Então eu queria deixar essa palavra devocional para que você estivesse pensando na sua vida com relação se você está ouvindo a voz do Senhor. Se há uma disposição no seu coração para ouvir o que Deus tem para a sua vida, qual é a vontade dele para você, você ouvir e conhecer mais ao Senhor. Porque muitas vezes nós não temos essa disposição. E não ouvir o Senhor é não ouvir a sabedoria. Não ouvir o Senhor é não ouvir o melhor caminho. E isso não é bom para a gente. Eu quero ainda aplicar contando uma história. Havia um moço rico, de posses, que possuía um carro muito bonito, um carro sedã grande, tipo um Honda Civic. E ele vinha passando por uma rua e olhou carros ali do lado, nas laterais da rua, estacionados, e entre eles crianças brincando. Diminuiu a velocidade, foi com mais calma, mas de repente ele ouviu um barulho enorme no seu lado esquerdo, ao lado do motorista. Foi uma tijolada que deram na porta do seu carro. Ele parou, deu uma ré, voltou, calculou mais ou menos da onde teria vindo o tijolo, e ali ele viu um menino. E a situação foi tão assim que não restou dúvida que tinha sido aquele garoto que atirou o tijolo. Ele abriu a porta e, como dizia minha avó, pegou o menino pelos colarinhos, né? E falou: o que você está fazendo? Você está louco? Por que atirou esse tijolo na porta do meu carro? Você não sabe que isso aqui custa dinheiro? Por que você fez isso? E o menino começou a chorar, começou a soluçar e disse: o senhor me desculpe, mas eu tentei parar muitas pessoas e ninguém quis me ajudar. É que meu irmão, ele está numa cadeira de roda e ele desceu a rua era inclinada e ele caiu lá embaixo, se machucou e eu não consigo colocar o meu irmão de volta na cadeira. O senhor não pode me ajudar? Aí o moço ficou meio desconcertado, começou a pensar na situação, sentiu compaixão do menino,
desceu, ajudou, tirou o lenço, limpou as feridas, ali alguns arranhões, o menino não tinha se machucado muito, colocou na cadeira de volta, certificou-se que estava tudo em ordem. O menino agradeceu, falou: olha, Deus te abençoe, eu não teria como fazer isso. Ele se despediu e ficou vendo aquele menino levar o seu irmão e ficou pensando na situação. Devagar voltou para o seu carro, sentou, fechou a porta, continuou o seu caminho, refletindo em tudo aquilo que lhe aconteceu. Eu quero tirar uma moral da história. É o seguinte: Deus sussurra nos nossos ouvidos. Deus vai falando durante o dia no nosso coração, através das circunstâncias das pessoas, através da palavra, através mesmo de um testemunho interior no nosso coração. Mas muitas vezes, por causa da nossa ira, como Caim, nós não ouvimos a Deus, ou por causa da nossa indiferença, ou por causa do nosso excesso de atividade, ou porque nós estamos nem pensando nisso, não estamos atentos a isso, nós não ouvimos a voz do Senhor. Mas Ele, pela sua graça, não deixa de falar conosco, mas muitas vezes manda um tijolo. E é através da tijolada que a gente recebe, é que a gente acorda e fica atento ao que Ele está falando. A escolha é nossa: ou nós ouvimos o sussurro de Deus, ou esperamos a tijolada para ouvir. É muito melhor ouvir antecipadamente aquilo que Deus diz. Deus não joga o tijolo porque Ele é ruim, Deus joga o tijolo pela graça. Ruim seria se o Senhor desistisse de falar conosco. Aí nós não teríamos nenhum norte do bem no nosso coração. Eu quero deixar essa reflexão para você. Se você tem ouvido a voz do Senhor, tem buscado ouvir a voz do Senhor, conhecer o que o Senhor tem para a sua vida, se aquelas coisas que estão se processando dentro do seu coração e você está incomodado e sabe que aquilo não vai terminar bem, pode ser o Senhor com certeza falando no seu coração. Examine se você está sensível à voz de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque Tu falas conosco, pela palavra, pela vida, pelas pessoas e de muitas formas. Dá essa sensibilidade no nosso coração. Queremos ouvir, Senhor, o Senhor falar ao nosso coração todos os dias. Não queremos ouvi-lo através das tijoladas, mas também agradecemos por elas, porque muitas vezes nós acordamos na vida diante de uma tijolada que recebemos. Ó Deus, obrigado de qualquer forma pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e te fortaleça. Cerque você e sua família com a proteção dele e que você possa estar atento à voz de Deus, sensível ao falar dele, com o seu coração disposto para acolher as perguntas e as respostas que Deus apresenta em teu coração. Amém.